Você já parou para pensar, por que Deus simplesmente não destrói o diabo agora? Se ele é todo-poderoso, se já venceu na cruz, se sabe de todo o mal que Satanás provoca, desde o Éden até os dias de hoje, então por que ainda permitir que esse inimigo continue agindo, enganando, destruindo e ferindo vidas? Essa é, talvez, uma das perguntas mais inquietantes que já passaram pelo coração humano. E o mais intrigante é que a resposta está escondida, não no silêncio de Deus, mas na sua paciência. Sim, o motivo pelo qual Deus ainda não destruiu o diabo revela algo profundo e poderoso sobre o caráter divino. Algo que talvez a maioria das pessoas ainda não tenha percebido. Porque a questão não é só acabar com o mal, a questão é garantir que o mal nunca mais volte a existir. Desde o início, quando Lúcifer se rebelou no céu, Deus poderia tê-lo aniquilado imediatamente. Mas imagine o impacto disso diante de bilhões de anjos que nunca tinham visto o pecado antes. Se o ser mais glorioso depois de Deus desaparecesse sem explicações, o medo tomaria conta do céu. O amor daria lugar à obediência forçada. O universo inteiro passaria a seguir Deus por temor, não por amor. E Deus não quer isso. Ele quer que todos o sirvam livremente. Por amor, com entendimento, não por obrigação. Por isso, ele permitiu que o pecado se desenvolvesse, para que todos pudessem ver até onde o egoísmo e a rebelião nos levam. E ao longo da história, é exatamente isso que temos visto. Guerras, injustiças, tragédias, mortes, tudo consequência direta ou indireta da desconexão com o Criador. Mas aqui está o ponto-chave. Deus não está sendo passivo. Ele está permitindo o tempo necessário para que toda dúvida seja removida e toda mentira de Satanás seja desmascarada. Cada segundo que o diabo continua ativo é mais uma peça sendo colocada no tabuleiro da verdade. É mais uma oportunidade para que os seres humanos entendam quem é Deus de verdade e quem é o verdadeiro inimigo. Não é à toa que Jesus disse em João 8,44 que o diabo é mentiroso desde o princípio, e toda mentira precisa ser exposta com a luz da verdade. E qual é essa verdade? Que Deus não age por imposição, mas por redenção. Ele não destrói agora, porque ainda está salvando. E a prova máxima disso está na cruz. Na cruz, Deus mostrou que o amor vence não com força, mas com sacrifício. Cristo se entregou ao sofrimento, ao abandono e à morte para que ninguém mais precise perecer. Satanás usou toda a sua força para destruir. Deus usou toda a sua dor para salvar. E foi ali no Gólgota que o universo viu claramente quem é o acusador e quem é o redentor. A cruz não foi o fim da história, foi o início do fim para Satanás. E desde então, cada alma resgatada, cada vida transformada, cada perdão concedido, cada lágrima enxugada, tudo isso é uma declaração silenciosa e poderosa de que o amor está vencendo. E talvez o ponto mais surpreendente disso tudo seja entender que enquanto muitos esperam um Deus que venha destruir o diabo com fúria e pressa, o que a Bíblia revela é um Deus que está mais interessado em resgatar corações do que em exterminar inimigos. E isso muda tudo. Porque a luta de Deus não é apenas contra Satanás. É por você, por mim, por cada pessoa que ainda vive confusa nesse mundo em trevas. O plano de Deus não é apenas eliminar o mal do universo, mas garantir que ele nunca mais volte a surgir. E para isso ele está escrevendo uma história à prova de dúvidas, uma resposta tão completa, tão clara, tão justa, que até os anjos que nunca pecaram vão olhar para a cruz, para a história do pecado e dizer: sim, Senhor, os teus caminhos são perfeitos. E sabe qual é a beleza disso? É que mesmo com tudo o que Satanás já causou, Deus ainda usa o mal para revelar o bem. Cada ataque do inimigo se transforma, nas mãos de Deus, em um palco para milagres. Cada mentira do diabo é desmascarada com a verdade. Cada desgraça vira chance de arrependimento, reconciliação e renascimento. É como se Deus estivesse dizendo o tempo todo: eu não perdi o controle.
Eu só estou escrevendo uma história que vai deixar o universo inteiro de joelhos diante da minha justiça e do meu amor. E é isso que o tempo está nos dando agora. A chance de escolher conscientemente de que lado estaremos. Antes que o mal seja destruído, Deus quer que cada pessoa tenha a chance de entender o que está em jogo. E quando esse tempo acabar, quando o juízo começar, ninguém poderá dizer que foi pego de surpresa. O juízo de Deus será público, aberto, transparente, e então, diante de toda a criação, ele vai destruir o diabo não com ódio, mas com justiça, não como um tirano, mas como um pai que lutou até o último instante para salvar todos os que quisessem ser salvos. E nesse momento, quando o mal for eliminado, não restará sombra de arrependimento em nenhuma parte do universo. O grande conflito terá chegado ao fim, e aí vem a parte mais linda de todas. Deus promete que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, nem morte, nem luto. O primeiro céu e a primeira terra terão passado, e tudo será novo. Não haverá mais tentação, porque o tentador terá sido destruído. Não haverá mais dúvida, porque a verdade terá vencido. Não haverá mais medo, porque o amor terá triunfado. Mas até lá, vivemos entre o já e o ainda não. Jesus já venceu na cruz, mas o mal ainda existe. Por pouco tempo. O inimigo já foi condenado, mas ainda ruge. Por pouco tempo. A história já está escrita, mas ainda falta o último capítulo. E Deus está esperando. Por você. Sim, por você. Porque por mais incrível que pareça, você também é uma peça essencial nesse grande conflito cósmico. Sua escolha tem peso eterno. Sua vida é uma mensagem. Sua decisão hoje pode ecoar pela eternidade. E agora eu te pergunto, se Deus está te dando tempo, como você está usando esse tempo? Porque o diabo já está condenado, mas a tua história ainda está sendo escrita. E a pena ainda está nas mãos do autor da vida, esperando apenas a sua permissão para escrever um final diferente. O tempo está correndo, mas ainda há tempo. Escolha o lado da luz. Escolha o lado do amor. Escolha o lado da verdade. E quando o fim chegar, você vai estar de pé ao lado dele. Porque a resposta não está em perguntar por que Deus ainda não destruiu o diabo. A resposta está em perceber que ele está esperando você voltar para casa. Se quiser, posso preparar uma sequência para esse vídeo com o tema: o que vai acontecer no dia em que Deus destruir o diabo? Ou algo complementar. Deseja?